Maior potência militar latina, o Brasil está preparado para o momento mais crítico desde a Segunda Guerra? Pergunta. O mundo pós-pandemia tem sido marcado pela expansão recorde dos gastos militares em todo o globo, apontou o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos na última semana. Diante do acirramento de tensões e conflitos mundo afora, os gastos militares alcançaram 2,2 trilhões, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Valor que só não é superior ao produto interno bruto das 7 maiores economias do mundo. O setor de defesa nunca viu investimentos tão grandes no século XXI, com os efeitos do ano passado, como os feitos no ano passado. Do Oriente Médio à Europa, da África à Ásia, até na América do Sul, que até então é visto como um oásis em meio aos conflitos mundiais. As tensões entre os países têm sido uma marca da era pós-pandemia. A partir de 2022, em meio a esse cenário, como tem se comportado o Brasil, considerado a maior potência militar da América Latina e do Caribe? Pergunta. O professor da Uniriter e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, João Gabriel Burman, lembra a Sputnik Brasil que o Instituto ISS mostrou que o país é o 14º do mundo em orçamento militar e, comparado às demais nações latinas, gasta quase 4 vezes mais do que a segunda colocada. São quase 24 bilhões, muito superior ao orçamento do México, com cerca de 7,8 bilhões. Estamos empatados no ranking global com o Canadá. Isso já mostra a importância de todo o poderio, além da necessidade do Brasil de manter esses gastos altos por vários motivos, enfatiza. Porém, na corrida militar regional, o crescimento dos recursos destinados à área militar por outros países, quando comparado ao brasileiro, tem sido superior. Não temos crescido tão fortemente, se comparado com outros países, e isso também tem sido um pouco mais chamativo. Ocorre por vários motivos, como a necessidade da modernização das Forças Armadas dos nossos vizinhos, que são bastante defasados, especialmente a Argentina e o Uruguai. Mas também temos forças já modernizadas, a exemplo do Chile e da Colômbia, que acabam tendo necessidade de manter um alto nível de aquisições de sistemas militares para garantir esse patamar, acrescenta. Mesmo assim, o Brasil ainda concentra cerca de 44% das despesas com as Forças Armadas em toda a América Latina e o Caribe, enquanto vizinhos sul-americanos como a Argentina não chegam a 6%, abaixo de Chile 8%, da Colômbia 10%. O Brasil tem a necessidade de manter esses gastos altos por vários motivos. Um dos principais é a grande quantidade de pessoas das 3 Forças Armadas e também das funções constitucionais de defesa, que é a presença em todo o território brasileiro, seja aéreo, terrestre ou marítimo. Então esses valores são realmente portentosos. Qual o orçamento das Forças Armadas do Brasil? Pergunta. Só no ano passado o orçamento para a área de defesa brasileira chegou a quase 125 bilhões e 78,2% desse total foi destinado às despesas com o pessoal, como o pagamento de salários, benefícios, encargos, aposentadoria e pensões. Só na ativa são cerca de 360 mil militares, além de outros 1,3 milhão de reserva. Para o pesquisador João Gabriel Burman, é um percentual muito elevado para custeio, especialmente considerado que o país não está envolvido em nenhum conflito militar no globo. Boa parte desses gastos são para pagar aposentadorias e pensões. Muitas vezes que sequer são militares, mas parentes até de segunda geração. Então é um problema que eu acredito que o Brasil deveria abordar, mas que não há muitas perspectivas de conseguir discutir isso, uma vez que os militares possuem boa influência política, cada vez mais crescente, inclusive com pessoas no meio sendo eleitas principalmente no Congresso Nacional, acredita. Segundo o especialista, há uma incompatibilidade desses gastos com as capacidades orçamentárias do país, que ainda necessita investir em modernização, melhoria tecnológica, a cooperação das Forças Armadas em missões ao redor do globo. Na hora de aumentar os gastos ou de propor orçamento para isso, todos os outros setores da economia apontam que os recursos para a área já são enormes, mas nunca se fala da maioria esmagadora de dinheiro que vai para gastar com o pessoal. Não é uma modernização, investimento e pesquisa, então é uma coisa que parece um pouco incompatível. E o país precisa abordar isso para que possa, enfim, viabilizar tudo aquilo que se propõe ao setor de defesa. Quanto do PIB vai para as Forças Armadas? Pergunta.
Nas últimas décadas, os gastos brasileiros com as Forças Armadas em relação ao PIB ficou entre 1,2% e 1,4%, muito abaixo da média mundial de 2,2%. No final do ano passado, o Congresso Nacional iniciou as discussões da proposta de emenda à Constituição, que destina no mínimo 2% do PIB do país para a área de defesa, o que, segundo a proposta, garantiria maior previsibilidade orçamentária. Porém, mesmo diante do maior investimento militar da história desde a Segunda Guerra Mundial, o professor João Gabriel Burma acredita que o estudo divulgado pela IESS terá pouca influência em acelerar as discussões e eventual aprovação da proposta. A nossa capacidade de articulação do setor acadêmico e do setor de defesa com o mundo político ainda é pouco qualificado para conseguir argumentos a partir disso. Então eu acho que essa questão da PEC vai ficar muito mais a cargo da disputa de poder do dia a dia entre os parlamentares e das relações da capacidade de influência do governo. A ideia da PEC não é necessariamente fazer frente aos nossos vizinhos ou qualquer outro tipo de ameaça, ressalta. Além disso, o especialista aponta o planejamento militar brasileiro evita usar qualquer termo relacionado ao crescimento de ameaças globais para justificar eventuais aumentos orçamentários. Até porque esse raciocínio de percepção de ameaça no Brasil geraria dois problemas. Por um lado, o país tem pouco apelo para investimentos em defesa, uma vez que o país tem essa imagem de ser pacífico e não ter problemas, assim como um entorno estratégico, nações vizinhas relativamente estáveis no último meio século. E o segundo é a questão da mensagem que isso passaria, do eventual aumento a partir da percepção de ameaças, diferentemente de países nos outros continentes, resume. Qual é a defesa do Brasil? Pergunta. Por fim, o professor da Uniriter e pesquisador do ISAP avalia que o Brasil tem avançado na modernização da defesa. Apesar da queda nos últimos anos, conforme Burma, os governos do PT entre 2013 e 2016 procuraram desenvolver mais o setor brasileiro, tanto em materiais quanto no desenvolvimento da indústria nacional. Os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, que tiveram uma presença crescente de militares no governo, não registraram esse movimento de modernização, de aumentar os gastos, retomar projetos estratégicos. Pelo contrário, houve um contingenciamento de vários projetos, inclusive por suspeitas de envolvimento com grupos que foram investigados no âmbito da Lava Jato, com o caso da ProSub e outras áreas também que tiveram problemas pelo próprio modelo de negócio, a incapacidade ou a falta de estruturação das empresas brasileiras para lidar com isso, explica. Outro exemplo dado pelo especialista é o caso da venda da Embraer, efetivada durante o governo Bolsonaro, porém a Boeing desfez o negócio com a maior empresa brasileira de defesa. O governo Lula tem procurado retomar essa ideia, não só através do discurso das visitas do próprio presidente, que já visitou ainda no ano passado a base de Itaguaí, onde está em processo avançado de construção do submarino de propulsão nuclear brasileiro, e que já foi para Portugal, quando entregou lá o KC-390 para o governo português. O que eu acho que é o presidente... O que eu acho é que o presidente precisa eventualmente ser um pouco mais ousado nessas declarações para que, enfim, possa retomar ou recuperar um pouco o protagonismo desse debate no que diz respeito à defesa brasileira, finalizou. Suécia não consegue repor seu arsenal de armas devido ao fornecimento à Ucrânia, relata jornal. A Suécia não consegue reabastecer seus depósitos de armamentos depois do fornecimento à Ucrânia devido ao aumento dos preços, escreve o SBT. A compensação financeira atribuída às Forças Armadas não é suficiente para substituir todos os equipamentos entregues peça por peça, reconheceu o comandante do exército sueco, Johnny Lindfors. O artigo destaca que inicialmente foi assumido que o equipamento doado a Kiev seria rapidamente substituído por um novo. Entretanto, houve um aumento de preço na indústria de defesa. Em alguns casos, eles dobraram. Os militares reclamam que a situação leva a uma diminuição na prontidão de combate do país. É difícil para nós, resumiu Lindfors. Na terça-feira, o ministro da Defesa do país escandinavo, Paul Johnson, anunciou que a Suécia enviaria à Ucrânia um pacote de ajuda no valor de cerca de 680 milhões. De acordo com a mídia do país, esse pacote se tornou o maior de sempre. A anomalia ocorre durante o lançamento de míssil balístico de submarino nuclear britânico, diz mídia.
Marinha do Reino Unido conduziu o lançamento mal sucedido de um míssil balístico intercontinental Trident II do submarino nuclear HMS Vanguard, a bordo do qual está o secretário de Defesa britânico Grant Shapps, escreveu The Sun. O míssil Trident falhou dramaticamente durante o lançamento e caiu no mar a poucos metros do submarino britânico que o lançou, diz o artigo, acrescentando que o incidente ocorreu enquanto o secretário de Defesa do país estava a bordo do submarino nuclear. De acordo com o jornal, o incidente ocorreu durante um exercício em 30 de janeiro ao largo da costa da Flórida. Mais tarde foi iniciada uma investigação para apurar as circunstâncias do sucedido. O Reino Unido lançou uma operação de busca para retirar o míssil do fundo do mar. Segundo o Ministério da Defesa britânico, durante o lançamento ocorreu uma anomalia. Entretanto, destaca-se que o teste reafirmou a eficácia da dissuasão nuclear do Reino Unido, no qual temos absoluta confiança. Durante o teste ocorreu uma anomalia por uma questão de segurança nacional. Não podemos fornecer mais informações sobre isso, no entanto, estamos confiantes de que a anomalia foi um evento específico, apontou a declaração do ministro da Defesa britânico ao The Sun. Anteriormente, citando fontes de defesa britânica, o jornal escreveu que a Marinha do país estava se preparando pela primeira vez desde 2016 para conduzir o lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental Trident II, que seria lançado de um submarino nuclear no Oceano Atlântico. O míssil deveria ter percorrido cerca de 6 mil quilômetros antes de cair no mar entre o Brasil e a África Ocidental. Mídia. Exercícios sem fim dos Estados Unidos empurram a Ásia-Pacífico para uma situação mais perigosa. Os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio não fizeram Washington desistir de apostar em iniciativas militares na Ásia-Pacífico. Através de um exercício após outro, os Estados Unidos estão coagindo os países regionais a tomar o seu lado, intensificando ainda mais os conflitos regionais e transformando a Ásia-Pacífico em um lugar mais perigoso. No início deste mês, navios de guerra norte-americanos, australianos e japoneses realizaram uma operação conjunta trilateral no Mar do Sul da China para promover a transparência, o Estado de Direito, a liberdade de navegação e todos os princípios que enfativam a segurança e a prosperidade do Indo-Pacífico. Em 5 de fevereiro, como parte do exercício aéreo multinacional COP Norte 2024, mais de 80 aeronaves militares e cerca de 3 mil soldados dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, Austrália, Canadá e França participaram de uma caminhada de elefante, uma formação cerrada de aeronaves passeando em massa antes de decolagem em Guam para exibir a sinergia das forças aéreas dos 6 países no ar. Especialistas disseram ao jornal chinês Global Times que esses exercícios militares, sendo parte importante da implementação substancial da estratégia para o Indo-Pacífico dos Estados Unidos, pretendem fortalecer a cooperação militar entre os Estados Unidos e seus aliados na Ásia-Pacífico. Mas o verdadeiro impulso é se preparar para um possível confronto com Pequim, o imaginário inimigo militar de Washington. Os Estados Unidos estão tomando medidas mais significativas para preparar o caminho para o seu plano de segurança previsto na região da Ásia-Pacífico, já que agora estão determinados a conter a China através de sua estratégia para o Indo-Pacífico, mantendo outros países reféns para seus próprios interesses egoístas e para salvaguardar a sua hegemonia global. Para os países regionais, a mensagem que os Estados Unidos estão tentando transmitir através dos exercícios aéreos e navais é muito clara. Eles têm que escolher entre ficar com ou contra os Estados Unidos e seus aliados, e não pode haver meio termo. Como resultado, isso pode estimular uma nova corrida armamentista na Ásia-Pacífico e arrastar os países regionais da trajetória do desenvolvimento para uma crise. Esses exercícios militares liderados pelos Estados Unidos estão criando agitação, divisão e até mesmo potenciais conflitos na região, demonstrando plenamente que os Estados Unidos, no fundo, só querem ver o caos em todo o mundo. Israel pressiona fabricantes locais para aquisição de fuzis, medida de precaução se Trump vencer. É natural que Israel procure renovar o seu complexo militar industrial, especialmente em momentos de guerra, disse a Sputnik o professor de governação Mehran Kamhava,
da Universidade Georgetown, no Catar. O Ministério da Defesa de Israel anunciou planos para comprar dezenas de milhares de fuzis de assalto a empresas locais como parte de uma exigência de renovação das armas do arsenal militar. O objetivo é substituir os fuzis desgastados no conflito em curso das Forças de Defesa de Israel contra o grupo militante palestino Hamas. Esses incluem, entre outros, os fuzis M16 e o TAR-21. Quanto às armas que pretende adquirir, está previsto que sejam fuzis de assalto da família AR-15, semelhantes à carabina M4, que deverão ser fabricados pelas empresas israelenses Emtan, Carmiel e Israel Weapon Industries. Renovar a produção nacional é a forma como Israel está tentando garantir que o seu fornecimento, particularmente de armas leves, permaneça ininterrupto, disse o professor Mehran Kamhava em entrevista à Sputnik. Israel mesmo tem uma indústria de fabricação de armas muito robusta, que não tem sido suficientemente expansiva e extensiva para responder às necessidades do Estado judeu em um contexto de conflito prolongado. E o que podemos estar testemunhando é um aparente esgotamento dos estoques, particularmente do armamento ligeiro. E assim qualquer país, especialmente em momentos de guerra, tenta renovar o seu próprio complexo militar e industrial. Israel não é exceção, sublinhou Kamhava. Ele lembrou que Israel tem historicamente dependido dos Estados Unidos no fornecimento de seu armamento e que todas as vendas de armas na América do Norte estão sujeitas à aprovação do Congresso. Israel não quer passar por este processo, embora tenha um apoio robusto dos Estados Unidos, acrescentou Kamhava. Nesse sentido, o especialista destacou a oposição do Partido Republicano dos Estados Unidos ao apoio militar contínuo de Washington à Ucrânia e o fato de a administração Biden ter tido, por vezes, um trabalho bastante difícil para conseguir que o seu pedido de armas para a Ucrânia passe através do Congresso. Kamhava também abordou as lições que Israel poderia aprender com a cooperação militar Ucrânia-Estados Unidos, especialmente à luz de uma declaração recente do general de brigada aposentado israelense Ami Avivi, presidente fundador do Fórum de Defesa e Segurança de Israel. Aviv destacou que a liderança de defesa israelense admitiu a importância de reduzir a sua dependência de fontes externas de armas face ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ao Estado judeu e ao conflito em curso na Ucrânia. Kamhava, por sua vez, disse que permanece o fato de que os republicanos do Congresso dos Estados Unidos reagiram e foram capazes de atrasar, mas não bloquear o financiamento militar para a Ucrânia. Além disso, embora seja um amigo próximo de Israel, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é muito imprevisível em sua política externa. A decisão de comprar os fuzis de assalto fabricados em Israel é também uma medida de precaução no caso de Trump ser eleito novamente, concluiu o especialista referência às eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos. Em relatório, Defesa dos Estados Unidos admite falha ao planejar a manutenção de armas enviadas à Ucrânia. Com a ajuda militar para Kiev paralisada na Câmara dos Representantes, a necessidade de sustentar o armamento que já foi enviado assumiu um significado adicional à medida que o conflito afunila e entra em seu terceiro ano. Em relatórios divulgados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na terça-feira, o órgão afirma que o Pentágono não preparou antecipadamente planos adequados para orientar as forças ucranianas na manutenção de veículos de combate. Os documentos citam equipamentos como tanques M1, bem como interceptadores de defesa aérea Patriot, segundo a Bloomberg. O DoD forneceu à Ucrânia veículos blindados e sistemas de defesa aérea sem um plano para garantir a sua utilidade a longo prazo. Embora o DoD esteja atualmente trabalhando no desenvolvimento de tal plano, a falta de previsão nesse assunto é preocupante e deve ser corrigida imediatamente, declarou Robert Storch, inspetor-geral do DoD. Entre os exemplos citados, Storch diz que o Pentágono forneceu cursos básicos de treinamento de operação e manutenção nos sistemas de defesa aérea Patriot, bem como peças de suprimentos iniciais, mas não estabeleceu treinamento avançado para lidar com tarefas de manutenção, um processo para antecipar a necessidade de sustentação, um sistema de fornecimento para enviar peças de reposição e instalações necessárias para realizar atividade de sustentação. A mídia afirma que o Pentágono concentrou uma atenção considerável na sustentação de sistemas de armas, que muitas vezes representam mais de 70% dos custos do programa.
Porém, ainda assim, o gabinete de Storch concluiu que, no caso do sistema do Exército, o DOD forneceu peças sobressaltantes, munições e apoio de manutenção limitados após a sua transferência, mas não coordenou ou adaptou esses esforços para um plano de sustentação abrangente. Embora o órgão norte-americano tenha fornecido pacote de abastecimento contendo consumíveis e peças sobressaltantes, bem como pessoal e instalações para realizar manutenção em nível de campo até 30 de setembro para os veículos do Exército, as autoridades reconheceram que os esforços existentes não constituem um plano de sustentação e ainda não foram identificados esforços para facilitar a sustentação na Ucrânia, além de setembro, concluiu a auditoria dos sistemas blindados citada pela mídia. Em agosto passado, o Pentágono transferiu ou estava transferindo 186 veículos de combate Bradley, 189 veículos de combate Stryker e 31 tanques M1 Abrams, bem como um número não especificado de Patriot, de acordo com um dos relatórios. Mas sem apoio de sustentação planeado, incluindo peças sobressaltantes, munições e manutenção adequadas, os ucranianos não seriam capazes de manter esses sistemas viáveis na sua luta contínua, conclui Storch. Estados Unidos visam principal fábrica de chips da China após novo lançamento da Huawei furar bloqueios. Avançando com seu planejamento de dificultar o acesso chinês à tecnologia de chips e semicondutores, Washington cortou ainda mais o acesso da principal fabricante de chips chinesa, enviando cartas a fornecedores e cortando suas importações. O governo Biden está aumentando a pressão sobre a principal fabricante de chips sancionada da China, a Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC, ao cortar sua fábrica de mais importações norte-americanas após a produção de um chip certificado para o telefone Mate 60 Pro da Huawei. Disseram 3 pessoas familiarizadas com o assunto a Reuters. No final do ano passado, o Departamento de Comércio enviou dezenas de cartas a fornecedores norte-americanos da SMIC, suspendendo a permissão de venda para a empresa, relata a mídia. As suspensões de licenças mostram que a administração Biden tomou medidas contra a SMIC em meio à crescente pressão dos falcões republicanos da China para conter o fluxo de tecnologia dos Estados Unidos para a empresa e degradar sua capacidade de fabricar chips sofisticados. Essa pressão aumentou desde agosto, quando a gigante chinesa da telecomunicações Huawei, que foi sancionada, chocou o mundo com um novo telefone equipado com um chip sofistificado. É uma intimidação econômica total e o tiro vai inevitavelmente sair pela culatra. Pedimos ao lado dos Estados Unidos que pare de enxergar, que pare de exagerar no conceito de segurança nacional, de abusar do poder do Estado para suprimir as empresas chinesas, disse um porta-voz da embaixada chinesa em Washington, citado pela mídia após o anúncio dos recentes novos cortes. Segundo a Reuters, o Huawei Mate 60 Pro foi visto como um símbolo do ressurgimento tecnológico da China, apesar dos esforços contínuos de norte-americanos para prejudicar sua capacidade de produzir semicondutores avançados. O telefone também motivou uma revisão por parte do governo Biden para conhecer os detalhes por trás do chip que o alimenta, o semicondutor mais avançado que a China já produziu. Especialistas afirmam que a SMIC Sult é a única fábrica da SMIC com capacidade de fabricar o chip de 7 nanômetros do Mate 60. A empresa de análise TechSites também disse em setembro que uma desmontagem do telefone revelou que a SMIC construiu o processador avançado para alimentá-lo. Não creio que haja qualquer dúvida de que é aquela fábrica, disse Doug Fuller, especialista na indústria de chips de Copenhagen Business School. Em dezembro foi relatado pela mídia que, como um design de chips de propriedade parcial da SMIC ainda tem acesso ao software de design de chips de última geração dos Estados Unidos, mesmo com todos os bloqueios e sanções aplicados pela administração Biden.
A Alemanha perde mais de 200 bilhões de euros devido ao conflito na Ucrânia, diz Instituto de Pesquisa. A Alemanha provavelmente perdeu cerca de 200 bilhões de euros devido ao conflito na Ucrânia, com grandes perdas devido ao aumento dos preços da eletricidade, disse o diretor do Instituto Alemão de Investigação Econômica, Marcel Fratzscher, nesta quarta-feira, 21 de 2 de 2024. Os custos econômicos da Alemanha após 2 anos de guerra na Ucrânia deverão exceder 200 bilhões de euros. Acima de tudo, os elevados custos energéticos reduziram o crescimento alemão em 2,5%, ou 100 bilhões de euros, em 2022, e em um montante semelhante em 2023 até o momento, disse Fratzscher ao jornal alemão Richterspost. O conflito na Ucrânia desencadeou um aumento significativo nas contas de eletricidade, perturbou as redes de transporte marítimo e colocou uma pressão significativa sobre a economia global, causando sérios problemas aos países dependentes das exportações, noticiou o jornal. Essas consequências atingiram mais duramente as pessoas com baixos rendimentos. O Estado alemão apoia principalmente empresas com uso intensivo de energia com subsídios maciços, mas as pessoas com baixos rendimentos têm de apertar consideravelmente os cintos, acrescentou o diretor. Depois da Rússia ter iniciado a sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022, o Ocidente decidiu reduzir significativamente as suas importações de combustível russo e procurou ativamente forma de limitar as receitas de Moscou relacionadas à energia, especificamente provenientes do petróleo e do gás. Além disso, o conflito na Ucrânia também interrompeu o fluxo de gás russo para a Europa, o que levou ao aumento dos preços da energia e à escassez, forçando os países a procurar alternativas, em particular os Estados Unidos e as suas exportações de gás natural liquefeito. Especialista: restrições do Ocidente ao petróleo russo não tiveram sérias consequências para Moscou. A imposição pelo Ocidente de um teto ao preço do petróleo russo não causou grandes consequências para as receitas da Rússia e teve apenas efeitos a curto prazo, diz a Sputnik. Ryan Sitchon, ex-membro da Comissão Ferroviária do Texas, a agência estatal americana que regula a indústria do petróleo e gás. Não acho que tenha feito muito. Suponho que o impacto foi de curto prazo. Respondeu ele à pergunta sobre o impacto do teto de preços em relação às receitas de venda de petróleo russo. De acordo com Sitton, a Rússia continua obtendo receita dos suprimentos de petróleo para o mercado mundial. No final de janeiro, o diretor do Departamento de Pesquisa do Fundo Monetário Internacional, Pierre Oliver Golrinchas, declarou que a economia russa está mostrando um nível de crescimento mais rápido do que o esperado. Em resposta à pergunta da Sputnik sobre o impacto da queda de preço de petróleo no crescimento da economia russa, ele acrescentou que, no caso da Rússia, a situação é diferente, porque mesmo que os preços globais de petróleo caiam, isso não afetará necessariamente as receitas de petróleo russo. Em 2022, os Estados Unidos, juntamente com outros países do G7, da União Europeia, Suíça e Austrália, impuseram um teto ao preço do petróleo russo para reduzir a renda de Moscou. Além disso, as empresas desses países foram proibidas de fornecer serviços financeiros de seguros de transporte para petróleo russo vendido acima do teto estabelecido. Só 10% dos europeus acreditam que Kiev tem chance de resistir à Rússia, aponta a pesquisa. Somente 10% dos cidadãos de 12 países da Europa acreditam que a Ucrânia tem alguma chance de vencer a Rússia no conflito entre os dois países, que já dura 2 anos, de acordo com uma pesquisa encomendada divulgada nesta quarta-feira, 21 de 2 de 2024, pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores. Os números revelam ainda que cerca de 37% das pessoas consultadas acreditam que a União Europeia desempenha um papel negativo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Em curso desde 24 de fevereiro de 2022, também 37% dos entrevistados afirmam acreditar que os dois países chegarão a um acordo. A pesquisa entrevistou de forma online 17 mil cidadãos da Áustria, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha e Suécia, de 2 a 19 de janeiro. Apenas 29% dos entrevistados disseram que a União Europeia desempenhou um papel positivo no conflito na Ucrânia, enquanto 37% consideraram que a União desempenhou um papel negativo. 34% afirmam
que o papel da União Europeia não foi nem positivo nem negativo, o que não tem opinião sobre o problema. União Europeia aprova 13º pacote de sanções contra a Rússia, inclui empresas da China e Índia pela primeira vez. O novo pacote aumentará para cerca de 2.000 o número total de indivíduos e entidades sancionadas pelo bloco europeu, incluindo entidades localizadas na Sérvia, na Tailândia, no Cazaquistão e entre outros países. Os Estados-membros da União Europeia divulgaram nesta quarta-feira a 13ª rodada de sanções contra a Rússia. De acordo com o político, o pacote acrescenta cerca de 200 nomes à lista de indivíduos sancionados e proibidos de viajar para o bloco europeu, enquanto tanto os indivíduos como as empresas enfrentam o congelamento de bens. Esse regulamento, conhecido pelo número 2009-214, também foi prorrogado para mais 6 meses. Para efeitos de revisão, ambos os regimes de sanções têm de ser votados 2 vezes por ano. A lei deveria expirar em 15 de março, mas os embaixadores da União Europeia concordaram em prorrogá-lo já agora, relata a mídia. Recentemente, várias entidades foram listadas de forma separada na Lei de número 833 de 2014, que as proíbe de importar determinados bens da Europa. A lista, pela primeira vez, também adicionou entidades da China continental e da Índia, enquanto apenas Hong Kong, Uzbequistão e empresas sediadas no Irã estavam na lista, o chamado Anexo 6. Segundo documentos vistos pelo Financial Times, as sanções terão como alvo 3 empresas da China continental e uma da Índia. Juntamente com empresas no Sri Lanka, na Turquia, na Tailândia, na Sérvia e no Cazaquistão. As empresas visadas serão afetadas por restrições comerciais. Antes, quando as sanções ainda não tinham sido oficializadas, Pequim disse que medidas seriam tomadas caso as empresas chinesas fossem adicionadas à lista. Embora a presidência belga do Conselho Europeu tenha considerado o 13º pacote um dos mais amplamente aprovados, o bloco optou por manter essa edição bastante simples e evitou pressionar por sanções mais duras, como nas importações de metais, onde o acordo teria sido difícil, relata o político. Turquia vai gerenciar a defesa marítima da Somália por 10 anos. Nesta quarta-feira, o Gabinete de Ministros da Somália aprovou um acordo de defesa firmado entre o governo do país e a Turquia. Nele, Istambul ficará responsável por defender, treinar e equipar a Marinha da Somália por 10 anos. Segundo o ministro de Informações somali, Dal Awais, o pacto vai reforçar significativamente os esforços do governo para salvaguardar sua soberania. O acordo tem previsão para entrar em vigência dentro de 24 horas. Em um primeiro momento, a Turquia ficará responsável pela proteção das águas territoriais da Somália, com as forças armadas turcas agindo em caso de qualquer infração de soberania. Ao longo de 10 anos, Istambul vai treinar e equipar a marinha do país, com o objetivo de deixá-la pronta para agir de maneira independente. O pacto também vai ajudar a desenvolver o potencial econômico das águas somalis no setor de pesca, turismo e energia. Como recompensa, a Turquia deve receber 30% de todas as receitas econômicas da exploração marítima. A medida justificada sobre a proteção das atividades econômicas na região pode, no entanto, ajudar com outro problema geopolítico que Mogadíscio enfrenta. Tensões entre o país e a Etiópia escalaram nas últimas semanas depois de Addis Abeba ter reconhecido a região separatista da Somalilândia em troca do acesso ao Mar Vermelho. Segundo o jornal somali, o acordo é ilegítimo. A Turquia vem mostrando ser um aliado importante para a Somália, tendo investido muito no país nos últimos anos. Sua embaixada em Mogadíscio
é a maior que o país tem em um território africano, demonstrando a importância que o país dá ao aliado posicionado no chifre da África. A Somália é um parceiro importante da Turquia na África, diz Yassar Guler, ministro da Defesa turco, durante a cerimônia de assinatura. Nas nossas discussões, que decorrem em um ambiente muito caloroso e reforçaram ainda mais as nossas relações, reiteramos a importância que atribuímos à soberania e à integridade territorial da Somália.